O inferno treme quando você ora, e eu vou te provar. Como ex-feiticeiro, vi isso acontecer. Descubra o poder que sua oração tem. Durante 15 anos, servi às trevas. Nossa missão principal: impedir que os cristãos orassem de verdade. Eu era um soldado treinado para isso. Lá nas trevas, todos sabiam de uma verdade. Quando você ora com fé, o céu se move e o inferno treme. Isso nos apavorava. Entidades ficavam nervosas. Precisávamos interromper a oração. Essa era a frase mais comum que eu ouvia. Por que é tão difícil ter vida de oração? Por que sua mente se enche de 1000 pensamentos? Não é coincidência, é guerra espiritual. Fui soldado das trevas, especialista em bloquear orações por 15 anos. Criei armadilhas, mas hoje estou do outro lado e vim te contar tudo sobre o poder da oração, visto dos dois lados da guerra. Eu era um jovem de 17 anos, perdido. Conheci alguém que prometeu poder e respostas. O preço? Minha alma. Minha família era cristã, mas eu era rebelde. Essa rebeldia foi a porta de entrada para as trevas me alcançarem. A iniciação foi terrível, com pactos sangrentos e rituais que ainda me dão arrepios. Por 3 dias e noites, entidades das trevas me educaram sobre o mundo espiritual, suas hierarquias. Aprendi como bloquear bênçãos e, principalmente, como impedir orações. A oração é nossa maior ameaça. Um cristão que ora de verdade pode destruir anos do nosso trabalho em uma única noite, disseram as entidades. Vi visões aterrorizantes de batalhas entre anjos e demônios. O que mais me impressionou foi a organização das trevas. O reino das trevas é uma hierarquia militar com funções específicas, e impedir orações eficazes era crucial. Os anos seguintes foram de muito dinheiro, mas muito vazio. Tinha poder, não tinha paz. Minha humanidade se esvaía. O pior era saber que eu estava destruindo vidas, a vida espiritual dos cristãos. Participamos de reuniões. Como impedir a oração? Desenvolvemos estratégias sofisticadas e plantamos dúvidas. Me tornei especialista em identificar sinais de uma vida de oração séria, paz, autoridade crescente. Quando identificávamos esses sinais, traçávamos um plano para sabotar aquela pessoa imediatamente. A ironia é que eu sabia que a oração era real. Deus existia, mas eu estava preso pelos pactos. Nas sessões, eu via demônios se contorcendo quando alguém orava com sinceridade. Eles gritavam, fugiam! A presença de Deus liberada pela oração causava pânico total no reino das trevas. Era um terremoto espiritual. Lembro de um trabalho para destruir um casamento cristão. Investimos meses plantando brigas e desconfianças. Quase certo que se separariam. Mas a esposa começou uma vigília de oração por 3 noites, de joelhos. A cada lágrima dela, espadas de fogo cortavam as correntes espirituais sobre aquela família. Na 3ª noite, os demônios não conseguiam se aproximar da casa. A oração dela criou uma barreira impenetrável. A simplicidade e fé dela transformaram cada palavra em uma arma espiritual poderosa. No final, todos os trabalhos foram desfeitos. O marido pediu perdão sem saber por quê. Fomos derrotados por uma mulher. Descobri que a oração sincera tem uma frequência espiritual específica. Demônios ouvem e sabem que estão sendo confrontados. Mas muitos cristãos oravam sem impacto. Suas orações eram conversa fiada, sem poder, sem fé verdadeira. A diferença não está nas palavras, mas na fé e sinceridade. A fé genuína envia ondas de choque. O plano das trevas para impedir a oração é sofisticado. Não é só esquecer, é muito mais sutil. Durante meus anos nas trevas, desenvolvi estratégias específicas para neutralizar sua vida de oração. Primeira estratégia: fazer você duvidar da sua dignidade. Você pecou, como vai falar com Deus? Isso mexe com culpa e autoestima. Faz crer que precisa ser perfeito, quando é o contrário. Segunda estratégia: criar oração mecânica, sem vida. Palavras bonitas, mas sem conexão real com Deus. Oração sem fé é como o telefone sem sinal. Não incomoda ninguém no mundo espiritual. Terceira estratégia:
bombardear sua mente com distrações, contas, trabalho, família, tudo menos Deus. Tínhamos um departamento específico só para criar distrações. Lançávamos pensamentos exatos na hora da oração. A estratégia mais perigosa: fazer cristãos acreditarem que oração é só ritual. Quando você entende que oração é arma, canal direto com Deus, o inferno treme. Aí sim você é perigoso. Outra tática eficaz: criar pressa. Sem tempo para orar. Deus entende. Oração rápida basta. Plantávamos dúvidas. Você já orou e nada aconteceu. Deus não responde. Para desanimar e fazer desistir. Eu ria de orações superficiais. Mas quando alguém orava com lágrimas, fé e autoridade, a estratégia caía. Muitas vezes, nem precisávamos intervir. Os próprios cristãos se sabotavam, com desculpas e distrações. No mundo espiritual, suas palavras têm peso, cor, temperatura. Cada palavra com fé é um trovão. Vi um pai clamando pelo filho viciado. Suas palavras chegavam como ondas de fogo, queimando as correntes. Em menos de 1 hora, todo o trabalho de meses foi desmantelado. Sua oração causou um terremoto. Palavras de fé ressoam de uma forma, de dúvida, de outra. Amor tem uma vibração, ódio tem outra. Quando você ora o nome de Jesus com fé, é como um raio de luz. Demônios se encolhem e fogem. Sua voz se conecta com a de Deus, formando uma força que nenhuma potestade das trevas resiste. Vi demônios de enfermidade sendo expulsos pela fé simples de uma mulher orando por cura de câncer. O inimigo faz de tudo para que você ore sem fé, porque ele sabe que um cristão com fé vira o jogo. Existe um eco espiritual nas orações. Suas palavras não só chegam ao céu, mas ecoam por toda a dimensão. Muitas vezes, suas palavras estão causando caos nas trevas, e você nem percebe. Respostas já estão sendo preparadas. Uma das armas mais eficazes das trevas: mexer com seus sentimentos durante a oração. Desânimo, vazio, certeza de que Deus não ouve. Não é coincidência, é manipulação espiritual. Fui treinado para atacar sentimentos. Fazíamos pessoas se sentirem indignas, abandonadas por Deus. A pessoa começava com fé, mas era tomada por melancolia inexplicável, até desistir da oração. Tínhamos um arsenal completo: culpa, desânimo, pressa, vergonha, medo. Tudo para te parar. Uma jovem em crise financeira orava. Intensificamos o ataque. Deus não se importa. Suas orações não passam do teto. Ela parou de orar, convencida de que Deus a abandonou. Mas suas orações estavam funcionando. A provisão já estava a caminho. Ela desistiu 3 dias antes do milagre chegar. 3 dias. Essa é uma das táticas mais cruéis: fazer você desistir quando está quase no milagre. O padrão de ataques emocionais: desconforto, dúvidas, desânimo, convicção de que orar é inútil. Deus ouve suas orações porque você é filho, não pelos seus sentimentos. Jesus já pagou o preço. A qualidade da oração não depende dos sentimentos, mas da fé, sinceridade, perseverança. Mesmo vazio, suas orações chegam. Mesmo sem ouvir, Deus está. Apoie-se na palavra, não nos sentimentos. Minha libertação começou de forma que jamais imaginaria. Pela oração de uma criança. Eu estava preparando um trabalho pesado contra uma família, quando ouvi uma voz frágil vindo da casa ao lado. Era um menino de 8 anos, conversando com Jesus como melhor amigo. Jesus, liberta ele. O Senhor o ama. Algo quebrou dentro de mim. Senti correntes invisíveis partindo. Chorei e, pela primeira vez, senti Deus me tocar. Aquela oração infantil causou um terremoto. Vi demônios fugindo, correntes se quebrando, luz invadindo. Desfez 15 anos de pactos e escravidão. O inferno inteiro não resistiu àquela oração feita com fé pura. Ele nem sabia meu nome, mas orou com coração puro. Aquela oração simples me libertou. Descobri que ele orava por mim todas as noites há mais de 1 mês. Sua perseverança moveu o céu. Minha vida foi transformada. Onde havia trevas, luz. Onde medo, paz. Ódio, amor. Percebi que pessoas oravam por mim.
Minha mãe orava todos os dias, pedindo a Deus para me livrar do mal. Essas orações maternas prepararam meu coração para a libertação. O poder da intercessão é real. Depois da conversão, precisei aprender a diferença entre orar e clamar. Essa diferença muda tudo. Orar é falar. Clamar é gritar por Deus. Orar é educado. Clamar é desesperado, visceral. Quando você clama, não está preocupado com palavras, mas em tocar o coração de Deus, mover o céu. O clamor nasce da necessidade extrema, do desespero santo. Só Deus pode resolver. Vi uma mãe clamando pelo filho perdido em acidente. Ela gritava, chorava. Anjos desciam, demônios fugiam. O clamor quebra protocolos, rasga os céus e chega direto ao trono da graça. As orações que mais nos incomodavam nas trevas eram os clamores. Quem clama não desiste. O céu inteiro para ouvir quando alguém clama de verdade. Anjos são mobilizados. Ana clamou, Davi clamou, Jesus clamou. O clamor atravessa todas as barreiras, um homem clamando pela família. A cada clamor, ondas de poder atingiam os membros, quebrando resistências. Clamar é declarar total dependência de Deus, confiança no seu poder, disposição de não desistir. Hoje, eu oro com essa consciência. De joelhos, o céu trabalha e o inferno treme. Você foi chamado para orar com autoridade, derrubar fortalezas, não tenha medo de clamar. Existe algo nas lágrimas que quebra todas as resistências espirituais. Lágrima não é fraqueza. É sinal de um coração quebrantado que toca Deus. Suas lágrimas falam uma linguagem que palavras não conseguem expressar. Uma esposa orando pelo marido alcoólatra. Ela chorava intensamente. Cada lágrima cortava as cordas do vício. As entidades que o dominavam começavam a se debater, a gritar, a fugir. Suas lágrimas eram mais poderosas que qualquer ritual. Elas têm uma química espiritual única. Quando Deus vê suas lágrimas, Ele não vê fraqueza. Ele vê um coração que confia nele mesmo na dor. Vi uma mãe orando pelo filho com drogas. Suas lágrimas formavam poça no chão. Cada lágrima que tocava o chão mandava ondas de fogo, queimando as correntes que prendiam seu filho. Por isso, o inimigo faz de tudo para endurecer seu coração, para que você não chore na oração. Mentira. Lágrimas na oração são sinal de intimidade com Deus, que incomoda todo o inferno. As lágrimas aceleram a resposta de Deus, movem o coração do Pai, quebram resistências, quebram o orgulho, a maior barreira. Você admite fragilidade, dependência. Essa humildade Deus busca. Lágrimas de arrependimento quebram maldições. De súplica movem misericórdia. De gratidão abrem céus. As orações mais poderosas que presenciei foram aquelas onde a pessoa se quebrava completamente. Hoje, oro pedindo a Deus que mantenha meu coração sensível, capaz de se quebrantar. Quando minhas lágrimas se misturam com minhas orações, algo sobrenatural acontece no mundo espiritual. Hoje, como servo de Jesus, vivo com uma consciência que poucos cristãos têm. Sempre que oro, sei o que está acontecendo. Anjos ativados, demônios desativados, milagres liberados. Você acha que não está acontecendo nada? Cada vez que você dobra os joelhos, o céu se abre. O inferno se prepara para a guerra. Sua oração é uma declaração de guerra, um ato de resistência espiritual. Não desista, não pare, não aceite distrações. O momento da oração é o campo de batalha decisivo. Ali vitórias são conquistadas antes de se manifestarem no físico. Ali milagres são gerados. A oração não muda Deus, muda a mim, as circunstâncias, a atmosfera espiritual ao meu redor. Quando oro com fé, movo montanhas no invisível. Abro caminhos impossíveis, quebro resistências. Orações não respondidas estavam gerando mudanças profundas no espiritual. Demora era Deus organizando. Hoje vivo uma vida diferente. Luz, paz, liberdade, amor. Tudo começou com a oração de uma criança. Minha rotina inclui horas de oração, não por obrigação, mas por prazer.
É o momento mais íntimo com Deus. Nunca mais se ajoelhe achando que está sozinho. Você está conectado com santos, anjos e Jesus intercedendo. Você faz parte de um exército espiritual que nunca foi derrotado. Sua oração é mais poderosa do que imagina. Suas orações transformam a terra, mudam sua realidade, quebram correntes. Continue crendo. Se essa verdade abriu seus olhos espirituais, comente agora. O inferno treme quando eu oro. Compartilhe este testemunho com alguém que precisa despertar para o poder da oração. E caso queira participar do nosso grupo do WhatsApp devocional para ter mais de Deus todos os dias, segue o link na descrição.